665 milhões de reais. Essa é a cifra movimentada pelo mercado brasileiro de patrocínio esportivo. Até parece um número alto. Só que mais da metade das empresas brasileiras nunca investiu ou não investe nesse tipo de promoção, segundo pesquisa realizada no ramo dos esportes. Estima-se que a indústria que promove atletas movimente US$ 1 trilhão por ano em todo o mundo. E por que no Brasil esse interesse ainda é tão pequeno? É sobre patrocínios e contratos esportivos que vamos falar hoje no Fórum. 90% dos brasileiros que competiram na Rio 2016 recebem algum tipo de apoio do governo. Mas apenas metade deles tem patrocínio de empresas privadas. O Bolsa Atleta é o maior programa de incentivo do governo. São apoios que variam entre 370 e 15 mil reais. Fora do Brasil, os valores são de arrepiar. Empresas privadas apostam forte e utilizam a imagem dos atletas em campanhas publicitárias. Segundo a revista Forbes, o jogador de futebol, Cristiano Ronaldo, lidera o ranking dos mais bem pagos. Faturou na última temporada US$ 88 milhões, seguido pelo também jogador de futebol Lionel Messi, com 81 milhões. LeBron James, jogador de basquete, ocupa o terceiro lugar, com 77 milhões. E o tenista Roger Federer está em quarto, com US$ 67 milhões. Para o nosso debate sobre patrocínio esportivo, convidamos Roberto Corrêa, presidente do Instituto de Desenvolvimento do Esporte, especialista em negócios esportivos, e Vinícius Calisto, advogado de direito desportivo. Bom, eu não sei se os senhores concordariam comigo quando eu informei que esse número é muito baixo. Eu gostaria de saber, se concordarem, o motivo disso. Bom, nós podemos iniciar, por exemplo, pela Lei de Incentivo ao Esporte, né, que é um bom exemplo nessa questão do patrocínio. Desde 2007, quando a lei se deu início, nós temos apenas 50% dos projetos aprovados que fazem a captação do recurso. Isso demonstra que nós temos ainda muito a crescer em relação a essa questão do patrocínio. Desconhecimento ou falta de interesse das empresas? Os dois, né? Além do desconhecimento, falta de interesse, existe também a questão da preparação do proponente, ou seja, daquele patrocinado que precisa ainda se capacitar na sua gestão para que isso possa ser bom para todo mundo. Quem deve fazer isso? A federação ou é uma busca individual? Não, todos. Todo o sistema desportivo brasileiro precisa ainda se capacitar naquilo que diz respeito à gestão do esporte no Brasil, né? Então, o patrocinador, quando ele vai buscar um parceiro, ele quer sentir confiança de que todo aquele dinheiro investido ele vai ter o recall, ele vai ter o retorno financeiro daquele investimento, né? E esse incentivo é interessante? Como é que você dá essa? Eu vou até além. Além de concordar com o Roberto, eu acredito que falta ainda no Brasil um pouco mais de confiança destes eventuais parceiros comerciais no retorno que o investimento no atleta daria. Não que esse retorno não existe, mas o que a gente precisa um pouco mais é de estudos que viabilizem e mostrem com maior clareza a estes investidores que sim, investir em atletas vai gerar a ele tanto de retorno e que esse retorno é viável, é algo palpável. Talvez para as empresas, além da burocracia e dessa dificuldade de aprovação de projetos junto ao poder público, há também um certo receio do que, de modo palpável, virá para a empresa ao investir diretamente no atleta. Esses estudos devem vir mais à tona para que essas empresas possam, de fato, alavancarem os seus recursos com direção aos atletas. Eu acho que, de uma forma muito imediata, a empresa consegue visualizar como ela vai ter esse retorno investindo no atleta de ponta, com grandes chances de medalha, de trazer títulos, mas aí fica deixado de lado, por exemplo, a base, né? Não, com certeza, com esses grandes eventos que nós tivemos nos últimos 10 anos, desde o PAN 2007, Jogos Mundiais Militares em 2011, depois Copa e agora culminando com Jogos 2016 Olímpicos e Paralímpicos, a gente espera que as empresas enxerguem um pouco mais essa questão do esporte, do investimento no esporte. Obviamente que esses eventos eles dão visibilidade àquele atleta de ponta,
Mas nós não podemos esquecer aquele esporte de base que vai fazer com que esse atleta chegue até os Jogos Olímpicos, um campeonato mundial. Então, assim, dentro desse sistema, nós precisamos identificar de quem é a atribuição de cada um. Então, se a empresa privada ela assumir o esporte de alto rendimento, nós podemos alocar o Estado e o Ministério do Esporte e outros ministérios na base. Então, isso, se a gente fizer esse balanço, né, das atribuições, eu acho que a gente vai conseguir alavancar o esporte com certeza em outros patamares. Doutor Vinícius, quais são os incentivos que as empresas têm para o investimento em esporte hoje no Brasil? Olha, William, além dos investimentos, dos incentivos que as empresas têm, mediante parcerias, convênios com o poder público, seja por lei de incentivo ao esporte federal, seja por meio das leis de incentivo advindas de ICMS, sobretudo no âmbito estatal, existem também os próprios incentivos diretos nos atletas, né? Você vincular a sua marca a um determinado atleta ou a uma determinada modalidade esportiva, pode sim agregar valor a essa empresa, sobretudo quando a gente tem em vista o público que consumirá os produtos dessa empresa. Mas os incentivos fiscais, por exemplo, são atrativos, são interessantes? Olha, William, são interessantes sim. A gente tem um patamar, um percentual de investimento na lei de incentivo ao esporte, que sim é um investimento viável para as empresas. O que ocorre, na maioria das vezes, é o que o Roberto falou. Às vezes, a dificuldade de aprovação do projeto, isso desestimula a empresa a investir e também o que eu falei, a dificuldade em mensurar de forma mais concreta se esse investimento vai agregar um retorno que essa empresa espera. Para a Lei Rouanet, por exemplo, que é a busca por esse patrocínio estatal para as artes, existem empresas que fazem esse meio do caminho. No esporte também? Existem empresas especializadas? Sim, nós temos empresas que vêm investindo na lei do incentivo ao esporte desde 2007, desde o seu início. Cabe ressaltar, William, que essa lei ela tinha uma data de término para 2015 e ela em 2015 foi renovada, né, com um aumento, inclusive, da alíquota de renúncia que a empresa pode investir, né, como incentivo ao esporte. E nós temos grandes empresas, né, que vêm apoiando e esse número de empresas ele vem crescendo a cada ano, mas ainda está aquém daquilo que a gente pode alcançar. Muitas das vezes por desconhecimento e até por receio do próprio investidor de saber, né, se ele vai ter esse retorno ou não, né? Então, assim, a lei do incentivo ao esporte ela precisa realmente de mais atenção do poder privado para que ela possa alavancar ainda mais o esporte brasileiro. Pessoa física também pode investir? Pode investir sim, William. É bem menos frequente se a gente for observar e também, a meu ver, menos divulgado. Muitas pessoas não têm esse conhecimento que podem, elas próprias, destinarem recursos pessoais para investir em determinados atletas, em determinados projetos e acabam, por esse desconhecimento, não o fazendo. Né? Com dedução no imposto de renda? Sim. Todo mecanismo que se relaciona com o poder público, ele demanda uma burocracia muito grande. Que a pessoa física, no caso da pessoa física, ela precisa investir anteriormente à declaração. Então, eu preciso fazer uma previsão daquilo que vai ser devido do meu imposto, daí eu faço a doação e depois que eu declaro no meu imposto de renda. Então, isso gera uma dificuldade para que a pessoa física possa investir. Investimento no Brasil hoje é mais destinado a esportes coletivos ou individuais? O Brasil ele tem um direcionamento para a modalidade futebol há muito tempo, em termos não só de investimento, quando a gente pensa em investimento direto do poder público, mas em patrocínio de empresas públicas, a gente tem o direcionamento de mídia, todo o nosso foco ainda é muito maior no futebol, né? É de se imaginar que as empresas optem por investir
em quem tenha mais possibilidade de sucesso numa competição, né? Você investir, por exemplo, no futebol ou no vôlei. Mas nessas últimas Olimpíadas apareceram outros casos de sucesso de atletas de áreas pouco conhecidas e pouco acompanhadas, principalmente pela mídia, né? Isso muda um pouquinho o quadro? Obviamente que essa relação de patrocínio é uma relação de negócio. Então, a empresa patrocinadora, além de ter no seu regimento interno, no seu estatuto, na sua política interna, a busca de valores que o esporte pode trazer quando se agrega esse patrocínio, mas é uma relação de negócios. Então, a empresa quer ver o retorno para que ela possa investir naquela determinada modalidade. Então, o que acontece, como o exemplo que nós utilizamos do vôlei, é a questão da visibilidade. Então, quanto mais visibilidade aquela modalidade esportiva oferece, mais atrativa ela fica para o patrocinador, né? Então, inicialmente, né, essa participação do Estado se torna importante. Do mesmo jeito que nós falamos na base, nós precisamos ter a presença do Estado no patrocínio inicial dessas modalidades que não têm visibilidade. E isso aconteceu muito bem nesse ciclo olímpico anterior, né, o passado, até chegar a 2016. Aconteceu com lutas olímpicas, aconteceu com tiro com arco, aconteceu com canoagem, que deu um resultado fantástico, né, apesar das outras modalidades também terem dado resultado, é porque a gente fica muito focado nos Jogos Olímpicos, mas a gente precisa voltar os olhos para os mundiais, né, que ocorreram em 15, 14, e nós tivemos resultados excelentes, por exemplo, na luta olímpica, né? A primeira medalha mundial na luta olímpica foi em 2015 que nós conseguimos, né? Então, assim, essa alavancagem dessas modalidades que não são conhecidas é fundamental, e a participação do Estado nesse caminho é também primordial para que isso aconteça. Como é que se dá essa distribuição de verba por parte do Estado? Bom, isso é feito por diferentes maneiras. O Estado pode definir tanto modalidades em que haverá um aporte maior. Por exemplo, no atletismo, existem empresas públicas que aportam uma grande quantidade de dinheiro, como existem projetos amplos e destinações fixas. Por exemplo, na nossa legislação, existe um repasse de verba às federações, às confederações, isso está na lei. Então, isso vai para as confederações, já com percentual alterado, recentemente alterado, né? O Comitê Olímpico Brasileiro recebe, o Comitê Paralímpico Brasileiro recebe, as confederações recebem. Então, a gente tem um modelo estruturado legalmente. Então, o Brasil hoje funciona por meio de dispositivos legais que formam um arcabouço que vai determinar de onde a verba vem e para onde essa verba vai, para diferentes confederações, federações e comitês. Nós vamos dar uma parada rápida, voltamos já com o Fórum. Bom, quando se fala de investimento, de cifras do Brasil em cima de esporte, nós temos dois mundos muito distantes, né? O futebol, onde os atletas, mesmo os que jogam no Brasil, ganham fácil 300 mil, 500 mil reais. E o resto, né? E resto, logicamente, não de uma forma depreciativa, de todos os outros esportes que estão aqui. Os atletas que estão nesses esportes que têm menos visibilidade pela mídia, eles conseguem ter um rendimento mensal que o mantenha no esporte interessante? William, hoje isso é o grande desafio da base, né, do esporte de base, porque o atleta ainda não atingiu visibilidade suficiente para atrair investimentos da iniciativa privada. Como eu falei anteriormente, ele precisa da atuação do Estado. Nós temos um dos maiores programas mundiais hoje de incentivo ao atleta, que é chamado Bolsa Atleta, que esses atletas recebem uma mensalidade de acordo com o nível que ele está, se é estudantil, se é de base, se é nacional, se é internacional, olímpico.
Esses valores variam de quanto a quanto? Esses valores variam de R$ 700 a R$ 3.000 e poucos reais. Né? A partir daí, ele ingressa num outro patamar chamado Bolsa Pódio, né? Que foi apoiado até 2016 pelo Plano Brasil Medalha 2016. Né? Esse atleta, o grande desafio que nós temos hoje é manter esse atleta no esporte. Porque muitos dos nossos atletas, eles vêm de situações não muito favoráveis economicamente. Então, quando ele chega na idade adulta, ele tem que fazer uma opção. Ou ele vai trabalhar, por muitas das vezes ele é arrimo de família, ou ele vai trabalhar, ou ele vai continuar no esporte. Para ele continuar no esporte, ele precisa ter uma renda mensal que seja suficiente, não só para o treinamento dele, mas também para as obrigações que ele tem com a família. Essa bolsa não precisa ser a única fonte de renda. Se ele tiver um outro patrocínio, ele pode acumular, ou ele perde a bolsa? Não, ele é cumulativo. Ele é cumulativo. A partir de 2011, ele passou a ser cumulativo, com patrocínio. Né? Dentro desse sistema, né, nacional do desporto, nós temos, inclusive, as Forças Armadas, que nessa data, né, nessa idade, aos 18 anos, o atleta pode ingressar nas Forças Armadas. Que chamou muito a atenção nos Jogos Olímpicos, principalmente quando o atleta recebia uma medalha que prestava continência. Aquilo causou uma curiosidade muito grande na população. O que se trata? Porque, notadamente, não eram militares que estavam sendo dispensados para disputar um Jogo Olímpico. Era um atleta que estava ali representando as Forças Armadas. Como é que isso se dá? William, na verdade, isso é muito interessante porque a partir do PAN de 2007 descobriu-se que a gente precisa de uma ação interagências para que a gente possa transformar o país numa potência olímpica. Ou seja, isso significa que a participação de todos os stakeholders, todos os parceiros nesse processo, ela é importante. E com isso vieram as Forças Armadas. A partir de 2008, iniciou-se o processo de incorporação do atleta nas Forças Armadas. Então, esse atleta, ele ingressa nas Forças Armadas como atleta, profissional, atleta. Ele tem exclusividade de treinamento. Ele não leva uma vida de caserna, ele continua com o seu treinamento normal. Normal. Tá? Mas serve a uma das forças e recebe o soldo. Recebe o soldo. Nós conseguimos incorporar tanto atletas de alto rendimento já consagrados, como também grandes promessas para o futuro. A gente trabalha com ciclos olímpicos, inclusive já estamos trabalhando para o próximo ciclo olímpico, que culmina com os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Tivemos 145 atletas militares no time Brasil e esses atletas militares conquistaram 13 das 19 medalhas vencidas pelo país. Então, realmente indica, né, essa estatística indica o sucesso do nosso programa, porque nós, com 1/3 do time Brasil, acabamos conquistando aproximadamente 2/3 das medalhas. É uma possibilidade que o atleta tem, né? Nós já, em pesquisas, nós já identificamos atletas que disseram que foi a primeira vez que ele teve um contra-cheque na vida dele. Essa ideia de segurança que o atleta tanto almeja vai ao encontro também do fortalecimento de um componente desse sistema esportivo muito importante, que são os clubes. Porque a gente tem um modelo associativo esportivo brasileiro, dentro do qual os clubes esportivos ainda têm um enorme papel. A gente tem vários atletas de ponta brasileiros treinando em clubes em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Inclusive interior, né? Inclusive interior, que são clubes de estrutura invejável e que precisam cada vez mais serem integrados a esse sistema esportivo brasileiro, porque eles têm um papel fundamental não só na formação de jovens atletas, como na manutenção desses atletas de elite aqui no Brasil. A gente consegue e tem conseguido, em certa medida, manter atletas de ponta treinando em clubes brasileiros, disputando mundiais, disputando Olimpíadas, e esse olhar para esses clubes também é muito relevante. E que dá um retorno super bom. De vez em quando você vê um time de futebol, de futsal, ou de vôlei, ou de basquete, de uma cidade no interior que você nunca ouviu falar e tem um super time com grandes craques. Isso traz um retorno imediato, uma visibilidade para a cidade. Exatamente. Modalidades como basquete, voleibol, que já tem um apelo
popular brasileiro, digamos assim, essas modalidades, quando a gente vai assistir o campeonato nacional, por exemplo, a gente se depara constantemente com clubes. Associações que estão ali defendendo o seu histórico de entidade esportiva e se associando a marcas, se associando a empresas privadas que aportam recursos elevados, muitas das vezes, em prol de uma visibilidade maior também. A gente não pode deixar de levar em consideração, quando a gente trata dessa questão dos clubes, de falar da profissionalização desses clubes. Então, clubes como a Pinheiros, Minas Tênis Clube e outros, né, vêm se adaptando a essa nova realidade do esporte de alto rendimento e dessa parceria com a empresa privada, porque a empresa privada, no momento que ela aporta o seu recurso, seja num clube, seja numa confederação, ela vai querer ter confiança naquilo que diz respeito à governança, né, à transparência, né, e aquilo que de retorno da contrapartida que foi tratado naquele contrato. Então, é super importante, né, essa profissionalização desses clubes. Dentro da lei de incentivo ao esporte, por exemplo, os maiores captadores são os clubes esportivos. Então, assim, a cada vez mais, esses clubes estão se profissionalizando na gestão do esporte para poder atrair cada vez mais recursos da empresa privada. Como é que se dá esse envio de dinheiro para as confederações? Existem sempre muito questionamento em cima da transparência disso, de que forma que é utilizado esses recursos que chegam para federações, confederações, inclusive muitas vezes com informações de desvios, má utilização, enfim. Isso está uma coisa já mais equilibrada, mais tranquila no Brasil? Bom, mais tranquila, digamos que não. Mas o que acontece é que, a partir do momento que há dinheiro público e hoje em dia no Brasil existem mecanismos legais, dispositivos legais em que se forma de fato esse arcabouço de direcionamento de dinheiro público para entidades de administração do desporto, esse dinheiro público deve sim ser fiscalizado pelos órgãos públicos e deve seguir os princípios da administração, os princípios que norteiam a administração pública. Então, os órgãos de fiscalização e controle do Estado brasileiro, eles devem e estão cada vez mais de olho nesse dinheiro, para onde que vai, para onde que deveria ter ido. Então, um ponto positivo que a gente pode ao menos levantar aqui essa maior fiscalização do poder público com relação a essa verba. Pelo menos há um maior direcionamento do poder público, sobretudo seus órgãos de fiscalização, em compreender para onde estão indo esses recursos. É importante que o Vinícius está colocando, porque essa fruição do recurso, seja público ou privado, ela já está regulamentada. Isso, em termos de legislação, nós não temos esse problema. O que nós precisamos agora é investir na gestão dessas organizações. Se nesse ciclo anterior, esse ciclo anterior foi dedicado a um aperfeiçoamento técnico, né, do esporte brasileiro, nós trouxemos vários técnicos de outros países, né, então ocorreu esse aperfeiçoamento na área técnica. Nós precisamos agora dedicar esse próximo ciclo ao aperfeiçoamento da gestão das nossas entidades nacionais de administração do desporto, apresentando seus planos estratégicos, demonstrando transparência, trazendo a administração da confederação a partir de uma governança com métodos modernos, né, e que isso vai trazer a confiança do patrocinador, com certeza. Nós tivemos recentemente o caso de um nadador norte-americano que esteve nas Olimpíadas e que se envolveu em situações que acabaram por arranhar a imagem dele e imediatamente ele começou a perder patrocinadores. O que deve constar num contrato entre um patrocinador e um atleta e qual é a cláusula que normalmente existe que permite ao patrocinador abandonar o atleta num caso dessa alteração de sua imagem? Bom, William, esse caso do nadador Ryan Lochte não foi o primeiro caso, né, em que um atleta perde patrocínios em virtude de uma atitude contrária
a princípios morais e éticos. E isso, William, é amarrado, digamos assim, contratualmente, por meio do que a gente habitualmente chama de cláusula moral ou cláusula da moralidade, de moralidade, que é uma cláusula colocada no contrato, mediante a qual o atleta se compromete a ter uma determinada conduta que se coadune com princípios morais e éticos caros a esse determinado patrocinador. Então, no caso do Ryan Lochte, ele perdeu todos os seus patrocínios, seus 4 patrocínios. Inclusive, foi suspenso pelo Comitê Olímpico Norte-Americano por 10 meses. E é uma situação que evidencia exatamente essa aplicação da cláusula moral. Os patrocinadores, eles estão amparados juridicamente por essa cláusula para poder romper com esse contrato de patrocínio com o atleta. Gostaria de agradecer imensamente a presença dos senhores. Chegamos ao final do fórum. Hoje conversamos sobre o patrocínio esportivo no Brasil e no mundo. Como são elaborados os contratos? Qual o futuro desse tipo de investimento no país? Essas e outras questões foram debatidas hoje no fórum com a presença de Roberto Correia, presidente do Instituto de Desenvolvimento do Esporte e especialista em negócios esportivos, e Vinícius Calisto, advogado de direito desportivo. Para assistir a essa e outras entrevistas, entre no site tvjustiça.jus.br. E você também pode sugerir um tema para um e-mail, fórum@stf.jus.br. Até o nosso próximo encontro.